seconds. Tudo bem com vocês? Sou Antônio Carlos Ferri, estamos aqui para mais uma aula e hoje iniciaremos a nossa aula de PCMat, ou seja, NR18 na verdade, né? Nossa primeira aula, tá bom? Só para não esquecer, essas aulas são feitas de uma linguagem simples, objetiva e direta, justamente para facilitar o entendimento e a compreensão dos assuntos abordados. Então ela é destinada principalmente para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento do assunto e querem ter um grau a mais aí desse conhecimento, para as pessoas para os recém-formados na área de segurança do trabalho e para aqueles que ainda estão estudando. Então é para todos aqueles que buscam um pouco mais de conhecimento, tá bom? E aí estão nossas referências, busquei algumas informações nesse site, também tem aí o site do ENIT, né, da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, tem aí o Sinduscom de Minas e também outros sites aí que a gente tirou algumas boas informações para montar essa aula de hoje, tá bom? A aula nós vamos fazer um pouquinho da introdução a NR18, principalmente aquilo que mais abrange, bem rápido a aula de hoje, as principais mudanças ocorridas na NR18, né, para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica do que foi mudado e a aplicabilidade da NR18, né, onde ela é aplicável, alguns assuntos mais direcionados, para você entender um pouco mais, tá bom? Então essa é a nossa programação. Antecipações, pessoal, fazer um reconhecimento global dos sistemas, condições de trabalho, são iniciativas que visam, né, ilidir, ou seja, eliminar o risco de acidentes e reduzir também condutas e condições que possam desencadear interferências e interrupções no processo de trabalho. Seus principais agravos como lesões, acidentes, doenças e perdas materiais e ambientais. Então esse é o intuito, né, da NR18 ou qualquer outro programa aí de PCMat, do antigo PCMat, é aquilo que vai vir agora, PGR. Esse é o intuito de todos os programas de prevenção, né? Então é o que? Eliminar ou diminuir todas as situações de risco que possam atacar ou expor o trabalhador, situações que possam causar acidentes, doenças, perdas materiais e também as perdas ambientais. Então não é, entre aspas, apenas para os acidentes que a gente está olhando. Certo? Só para vocês entenderem mais esse pouquinho processo aí de mudança, né, da NR18, tá? No dia 11 de fevereiro deste ano, né, ou seja, 2020, foi feita a portaria SEPRT, número 3.733, né, de fevereiro de 2090, que fazia a redação da nova norma, a redação nova, né, da norma regulamentadora NR18, da número 18. E esta norma regulamentadora ela foi completamente reformulada, né? Ela teve deu um upgrade na norma, vamos dizer assim, para facilitar entendimento, desburocratização, segundo é o que diz o governo aí, né? Ela ficou até um pouquinho melhor mesmo, se vocês forem analisar ali também. Muitos assuntos foram retirados, porque ela direciona para outras normas, até para não ficar informações duplicadas aí com relação às normas, né? E uma das interfaces que contribuem para a tomada certa de decisão é a informação. E é por isso que ela deve ser arranjada de modo coeso, organizado e esclarecedor. Então as informações elas têm que sempre ser coeso e esclarecedor. Então é isso o intuito que teve também da nova NR18 aí para a gente entender um pouquinho mais. Tá certo? Também agora nós vamos destacar as principais mudanças, né, dessa NR18. Agora vamos elencar um pouquinho aí, ó. Então, uma das principais mudanças, né? Então, o PCMat e o PPRA, eles foram, né, esses documentos, não é que eles foram eliminados, eles não vão ter a obrigatoriedade de ter esses documentos formais, impressos, né, do jeito que as empresas faziam. Então, todas as informações do PGE, do PCMat e também do PPRA, elas vão estar focadas e direcionadas e agrupadas num único documento, que justamente é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai entrar em vigor a partir de março do ano que vem, de 2021, então. Então, as pessoas já estão se familiarizando com este tema, porque ele é de principal importância para a área de segurança de uma maneira geral, porque ela não vai ser aplicada só apenas para a área de construção civil, mas também para todas as outras atividades existentes aí no Brasil. Então, né, o PGR, cuja estrutura é praticamente muito próxima do PCMat e do PPR, mas exige a aplicação da NR1. Então, ou seja, ela tem todo o PGR aqui designado,
tem que seguir todos os trâmites descritos lá na NR1, que é a disposições gerais, que ficou uma norma muito boa também, né, esclarecedora também. Outro momento a gente faz uma aula da NR1 para vocês entenderem. Então, essa é uma das principais mudanças, né? Deixou de ser obrigatório aqueles documentos impressos, aqueles documentos que a gente confeccionava, que o pessoal confeccionava por aí, deixava, que o PPRA e o PCMAT, esses são todos incorporados num único documento, que é o PGR. Então, aí é o fluxo do PGR, né? Ele vai conter todas as informações das outras DNRs, então ele vai ser aquele que vai abranger e segurar todas as informações das outras NRs. Aí só para vocês entenderem um pouquinho que é esse grande fluxo e organograma aí, né? Que, na verdade, esse programa vai abranger todos os demais e as outras normas também existentes. Outra mudança interessante foi o profissional qualificado de segurança do trabalho, né? O que é isso, Antônio? Todo mundo está acostumado com o termo de profissional legalmente habilitado, né? Que geralmente direciona aí para o engenheiro na parte de segurança, para o médico na área de medicina. Então agora nós temos o profissional qualificado de segurança do trabalho. Esse termo está designado, está dito lá na NR18, e ele diz o seguinte, ó: o profissional qualificado de segurança do trabalho poderá elaborar o PGR em obras com no máximo 10 trabalhadores e até 7 metros de altura. Né? Para isso, para obras com configuração, aí ó, é bom entender, para obras com configuração diferente continua sendo exclusividade profissional legalmente habilitado. Ou seja, tem até 10 funcionários e não passa de 7 metros de altura, ok, técnico de segurança pode elaborar o PGR. Passou de 7 metros e passou de 10 funcionários ou 10 funcionários, aí segue os trâmites do antigo PCMAT, que é profissional legalmente habilitado. Neste caso, o engenheiro de segurança do trabalho é um exemplo clássico disso. E o PGR ele é obrigatório para qualquer tipo de obra, com qualquer número de trabalhadores. Então, até um funcionário, um trabalhador, PGR neles. Tem que fazer o documento. O PCMAT era um pouco diferente. A partir de uma quantidade a mais de funcionários, bem ampla de funcionários, muito mais, você poderia fazer o PCMAT. Agora não, PGR qualquer número de funcionários. Então, se eu for um empresário e tenho lá 2 funcionários, eu tenho que fazer o PGR naquela obra que eu for trabalhar, que a minha equipe for trabalhar. Na verdade, o PGR é obrigatório, então, para todos os tipos de obra e quantidade de funcionário, independente. O que muda é só quem faz dependendo da situação, quem faz é quem elabora este documento. Tudo bem? E aí também nós temos na nova NR18 um anexo específico para a capacitação dos trabalhadores, capacitação profissional. Então foi criado esse anexo para a capacitação profissional, podendo ser aplicado por EAD e haver aproveitamento de assuntos. Isso daí está muito direcionado também na NR1. A NR1 já trata disso, que dependendo do tema, quando for pertinente, pode ser trabalhado à distância, e ainda aproveitamento de competências, né? Por exemplo, né, eu fiz um curso de primeiros socorros, eu tenho um curso de CIPA, um curso de treinamento, fiz um treinamento de primeiros socorros geral para atender a antiga a NR7. E aí também eu faço lá eu vou ter trabalho em altura, então eu posso tirar um tempo desse treinamento em altura, porque eu já tenho a equipe já de primeiros socorros dentro dessa equipe de trabalho em altura. Isso é aproveitamento de competências que, segundo a norma, ela pode ser realizado dessa maneira. Então, os treinamentos, olha pessoal, os treinamentos podem ser básico, inicial, periódico, né, e eventual, e deverão ter avaliação para auferir o conhecimento. Então, esse auferir o conhecimento é você mostrar, provar, né, ter contundência de que o seu treinamento foi válido, foi eficaz, foi eficiente, todo mundo conseguiu absorver as ideias e isso está sendo levado para a prática. Como que se faz isso? Tem várias formas de fazer essa auferição de conhecimento. Você pode fazer pequenas avaliações depois dos treinamentos na parte teórica, né? Fazer uma provinha teórica lá, que o trabalhador faz lá, preenche umas perguntinhas, responde algumas questões, e você pode provar, né? Acompanhar a parte prática e mostrar que ele também conseguiu atingir os objetivos na parte prática, né? Por exemplo, a brigada ela tem teóricos e práticos.
teórica e prática. E isso é uma forma de você provar, através de aferição, no conhecimento teórico e conhecimento prático, como fotografias, fazendo books. Eu costumo fazer books, né, depois que surgiu o NR1, independente do tipo de treinamento, eu já faço lá o meu plano de treinamento, contém na carga horária, quantidade de turmas, quantidade de gente por turma, quem vai ser treinado, qual o nome do profissional que vai treinar, que vai fazer o treinamento, que vai passar o treinamento ou o curso, qual é a formação desse profissional. Então isso tudo já passo lá, e no final eu coloco até tudo aquilo, se for eu que for passar o treinamento, eu já coloco até as minhas referências, de onde eu tirei as informações para esse conteúdo se foi montado, né? Então é sim, muito simples, não é muito diferente não. E já faço uma provinha. Em algumas situações eu faço uma provinha uma provinha teórica antes do início. Assim eu faço uma aferição de como está o conhecimento prévio dessa turma, dessas pessoas que vão ser treinadas, e faço essa mesma prova, essa mesma avaliação teórica, eu passo no final do treinamento, além do treinamento prático, que é uma outra situação, tá bom? É assim, mais ou menos, uns exemplos aí do que a gente faz. Beleza? E criado dentro desse anexo, né, o quadro 1 com os quesitos de carga horária e periodicidade dos treinamentos, né, de capacitações. Então, tem uma variação enorme de carga horária, vai depender muito do tipo de treinamento. Vamos falar da NR18, um quadro nesse anexo 1, dizendo quais são as cargas horárias para cada tipo de treinamento que vai ter que ser realizado para os trabalhadores. Olha que interessante, né? Essa figura do primeiro slide, desse slide aqui agora, ela é interessante. Ela cria a figura do trabalhador observador. Se nós formos buscar uma outra NR que tem isso, é lá a NR33 que fala do quê? Vocês lembram? Ela fala do vigia, aquele cara que fica olhando, aquela pessoa que fica observando para ver se não acontece alguma coisa. Aqui na figura do trabalhador observador, também para trabalhos a quente, segundo a NR18, agora é obrigatório também, né? Definição de vários tipos de verificações diárias do sistema de suspensão do andaime suspenso. Então tem que fazer inspeções constantes, né? Já tinha essa, agora tem uma obrigatoriedade maior, não é? E assim fica mais fácil também de identificar qualquer problema antes que os acidentes aconteçam, né? Que é a prevenção que a gente trabalha aqui. PGR vai ser, como todos os documentos de prevenção, agir antes do acontecimento. E tem essa outra situação aí, ó, que medidas deverá levar em conta, né, a hierarquia da NR1. E a hierarquia da NR1, né, para vocês que não sabem ou não se lembram, a gente trabalha com a hierarquia do seguinte: eliminar o risco, substituir o risco, no caso que poderia ser aí um produto químico agressivo por um não agressivo, isolar as pessoas do risco, fazer um isolamento das máquinas ou tirar as pessoas do ambiente de trabalho quando assim permitir, mudar o método de trabalho para ver se diminui a quantidade de exposição e proteger o trabalhador, né, com EPI. Então essa é a hierarquia do controle de riscos aí segundo a NR1. Então lá, a adoção de medidas deverá levar em conta a hierarquia da NR1. Vestimenta de trabalho será de acordo com a NR24 e levantamento manual de cargas deverá de acordo com a NR17. Então, ela sempre vai direcionar para uma outra norma. Por quê? Para ela ficar mais enxuta, para facilitar o entendimento, porque tinha confronto de normas e às vezes a gente não sabia, algumas pessoas não sabiam qual norma utilizar, qual item da norma. Por isso que o intuito era desburocratizar, enxugar as normas para facilitar o entendimento de todo mundo. Certo? E aí, entre outros itens, tem muitos itens lá que a gente também que é para ser trabalhado, mas esses são os principais que eu, na minha visão, são aqueles que mais afetam, principalmente o profissional técnico em segurança do trabalho, todos os itens, mas esse aqui é o que dá mais ênfase para a gente trabalhar. Por quê? É a figura do observador aí no trabalho quente, tem um profissional qualificado de segurança do trabalho que pode elaborar o PGR de até 7 metros de altura com até 10 funcionários. Olha que maravilha. Abriu um leque de oportunidades para o técnico de segurança do trabalho. Para o engenheiro continua a mesma coisa, né? Não vai mudar muito, porque até então não se fazia esses documentos esse tipo de documento, né, para empresas ou para construtoras tão pequenas, né, com baixo número de funcionários. Então, uma observação, né, a estrutura do PGR, tanto elaborado pelo PQS, que é o profissional qualificado de segurança do trabalho, e quanto elaborado pelo profissional habilitado de segurança do trabalho, é a mesma, né? Então não tem, a estrutura do PGR vai ser a mesma. Isso tudo eu estou falando de NR18, pessoal, não estou falando
PGR ainda, estou falando NR18, PGR, futuramente a gente trabalha aí um pouquinho mais esses assuntos. Tá, ok? Então vamos lá. Qual que é a aplicabilidade da NR18, né? Primeira coisa importante de lembrar é que se trata de uma NR setorial, que se aplica às construções. Então lá a legislação diz que existem 3 tipos de normas: as gerais, as setoriais e as especiais. A NR18 é uma NR setorial, porque ela aplica para quê? Para a construção civil. Então lá, mas para quais tipos de construção ela se aplica? Então lá no item 18.2.1, essa norma se aplica às atividades da indústria da construção constantes na seção F do Código Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, ou CNAE, né? E as atividades de serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza, manutenção, edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. Então, tudo aquilo disso que a gente falou, essa NR18 ela vai ser aplicável para todos esses tipos de trabalho. Então, a gente também, tanto para o técnico, tanto para o engenheiro, vai aumentar a gama de trabalho, vai aumentar as oportunidades. Em teoria, é assim que a gente está olhando essa nova norma. Não é verdade? Então, essa é uma norma setorial. E, atualmente, né, conforme a portaria 787, as NRs são classificadas, como eu disse, em gerais, especiais e setoriais. Por que isso? Para facilitar o entendimento. E também, né, então, a portaria 3.733, né, a portaria 3.783, logo no início do artigo 2º, tipifica a NR18 como setorial. O que isso quer dizer? Não é? Aí, na portaria 787, temos o anexo com classificação das NRs. E existem NRs gerais, que serão aplicadas em qualquer tipo de empresa, que são as gerais, por exemplo, CIPA, NR4, né, em teoria aplicado em todas as NR6, são todas aplicadas para todos os tipos de atividade econômica, todos os tipos de empresa. Aí nós temos as especiais e também as setoriais. As especiais, né, são NR18, 32 e 31. E as específicas essas e as especiais, elas são aquelas que, em teoria, elas estão relacionadas a NR10, NR12. Né? Então, é isso que a gente tem. Então, gerais, aplicam-se a todos os tipos de empresas. Especiais, em algumas particulares, né? Onde tem máquinas, onde tem serviço com eletricidade. Né? E as setoriais, NR18, NR31, 32, 34, então são mais direcionadas, tá bom? E qual a regra de aplicação, né? Então falamos sobre isso então vamos falar um pouquinho. As regras de aplicação das NS comentado na portaria 787. Lá diz o seguinte: quando houver conflito, olha bem que interessante, isso aqui é interessante. Isso é tudo para finalizar essa parte introdutória de NR18. Quando houver conflito, ou seja, quando tiver o mesmo item em 2 normas, ou o mesmo assunto em 2 normas, ou mais legislações, a NR setorial se sobrepõe à NR especial ou geral. E a NR especial se sobrepõe à geral. Olha que maravilha. Então, só para vocês entenderem. E como a NR18 é uma NR setorial, ela é absoluta no ambiente de construção civil. Então, a NR18 é absoluta para construção civil e deve ser sempre a primeira a ser consultada, tá bom? Ela deve ser sempre a primeira a ser consultada. Se eu não tiver algum item que depende, às vezes tem um assunto lá, um tema que foi abordado que a gente precisa debater, precisa de chegar num resultado, numa conclusão, e na NR18 não tem. Então aí eu vou procurar nas outras normas, NR10, 12, 15, sei lá, 24, 35, entre outras, tá bom? É assim que ele está querendo dizer. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, concluindo hoje, a aula é um pouco bem curta mesmo, como vimos nesta primeira aula, a NR18, então, visa estabelecer medidas de ordem preventiva e ações de controle para a redução de ocorrências que possam causar riscos ocupacionais e lesão em funcionários, terceiros, fornecedores, prestadores de serviços, usuário do sistema ou quaisquer outras pessoas que estejam interagindo com as atividades desempenhadas nas funções, tarefas que permeiam o ambiente do trabalho na indústria da construção civil, precisamente em construções, reformas e manutenções civis.
em todo esse ampla gama de serviços, né, que envolve a construção civil, então a NR18 ela vai ser aplicada com certeza. Tá bom, pessoal? É a última parte aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula foi um pouco curta, mas eu tentei fazer uma aula mais simples, mas com bastante informação, mas bem explicadinho, com os principais pontos da NR18, porque a gente vai partir para a segunda aula, terceira, quarta, para vocês entenderem um pouco mais desse ambiente todo aí, sempre focado para vocês entenderem como que era o PCMAT, como que vai ser agora o PGR, para vocês também se familiarizando com esses temas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida, deixe nos comentários, né, do vídeo, aí no vídeo da nossa aula. E agradeço, né, esse tempo que estivemos junto agora no dia de hoje, nesta aula. E até a próxima. E antes de mais nada, antes de vocês saírem, não esqueça lá de dar o like, inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos aí que a gente posta no nosso canal. Se você tiver dúvida, se você pergunta, crítica, deixe no comentário, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.